Olá, Baruch atah Adonai, bendito seja o Todo-Poderoso. Dentro de alguns instantes está começando mais um programa, A Voz de Israel. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Boker Tov, bom dia. Está no ar mais um programa, A Voz de Israel. Baruch Rabá, bem-vindo. Yeshayahu, o Senhor nosso Salvador. Estamos aqui mais uma vez com você, trazendo ao ar mais um programa A Voz de Israel pela TV Ponta dos Seixas, canal 5 da NET em João Pessoa. No programa de hoje nós vamos começar falando sobre uma série com 10 temas muito palpitantes, muito interessantes, que certamente é a razão de muita divisão nas igrejas, muitas controvérsias e rachas, na verdade. E nós sabemos que um reino dividido não subsiste. O reino de Deus jamais pode ser dividido. O reino de Deus, ele é único e eterno. Mas, infelizmente, onde há homens, onde há pensamento, porque o homem é o único ser que pensa e que tem ideias, é criativo no sentido de descobrir as coisas, porque a sua mente busca sempre novidades. Isso é um dom que Deus dá ao homem. Por isso, há muitas ideias, muitas doutrinas que não são de acordo com a Bíblia, com a palavra que nós reputamos como a verdadeira palavra, a palavra do único Deus, verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, o Hashem, o Eterno, o nome que está sobre todos os nomes, que um dia nesse planeta se manifestou em carne e osso e recebeu o nome de um cidadão, Yehoshua ben Yosef. Nós já sabemos disso. Então nós vamos nessa série agora de 10 temas muito palpitantes, falar sobre o que é Deus, dízimo, casamento, céu e eternidade. Vamos falar sobre céu e inferno também, predestinação, enfermidade na igreja. São 10 temas muito interessantes que têm dividido a fé cristã. No programa de hoje nós vamos começar a falar sobre o que é Deus. O que significa Deus e quem é Deus. Sabemos que Deus é uma coisa muito abstrata para muita gente. Até mesmo inexistente. Não existe Deus para muita gente. Mas nós aqui nesse programa, com essa série nova que nós começando a partir de hoje, vamos mostrar a você motivos, razões, para que você, que pode ter os seus ouvidos abertos e seus olhos também abertos, para ouvir e enxergar que de verdade Deus existe, porque já provamos isso nos programas anteriores, quando falamos sobre Israel. Estamos falando sobre esse povo, uma raça eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva do Deus da Bíblia. Do único Deus, na verdade, porque estamos falando, vou continuar falando, repetindo tantas vezes for necessária, que o único povo da terra que tem profecia sobre ele, e essas profecias, todas elas no passado se cumpriram e estão sendo cumpridas as demais nos dias atuais, o único povo dessa terra é o povo do Deus de Israel, é o povo judeu. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo por esse canal, possa aprender mais sobre Deus, ainda que haja muita controvérsia, muita polêmica sobre esse assunto, de forma que você seja capacitado a responder questões que a maioria dos incrédulos fazem a você, fazem a pastores, a líderes, e muitos não tem como responder. Nós não somos, de verdade, doutor em divindade. Não somos nada, na verdade. Mas o Senhor que nos chamou para isso é tudo. E eu espero que Ele me use para falar a você da sua divindade, da sua existência, da sua presença
no universo, na sua presença, na criação de tudo que é perfeito. Eu quero começar esse assunto sobre Deus trazendo para você o que é que significa Deus. O que significa Deus? Deus, do ponto de vista literal, semântico, né, da palavra, da letra, significa aquele que requer adoração, aquele que é adorado, aquele que deve ser adorado. Essa é a definição do que significa Deus. Agora, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano, o que significa Deus? Para muita gente, significa várias coisas. Dentre elas, a mãe natureza, a força maior, a energia criadora. Significa uma vaca, um cachorro, um gato, um verme qualquer animal, que nós sabemos que há povos na Terra que tem milhares de deuses. Só na Índia, né, já falamos, quando falamos sobre o hinduísmo, há 350 mil deuses. Então, uma vaca, um animal, ou qualquer outra coisa, um objeto, um carro, um emprego, um status social, pode significar Deus para muita gente. Mas é isso que a Bíblia diz, é isso que na verdade ele é? Para quem pensa assim, certamente é a razão da sua fé. E nós já dissemos, e não vamos jamais questionar isso, contender com isso. Por quê? Porque, como disse, cada um vai na sua fé. E como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 14, verso 12, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Se é que Deus existe nessas pessoas. Mas a Bíblia diz que é assim, eu creio. E quem crê na Bíblia tem que seguir esse ensinamento. Se você pensa diferente, certamente você está sendo um falso cristão, está sendo um mentiroso, dizendo que a Bíblia é para você regra de fé e prática. Se ela é, você tem que comê-la como um prato feito, chamado PF, prato feito. A Bíblia jamais, para quem ama a Deus, será um self-service, não é. Infelizmente as pessoas fazem disso, elas se servem daquilo que lhe apraz. Então ela escolhe, isso aqui é bom para mim, eu faço, então eu sou fiel a Deus. O resto não tem por que fazer. Mas Deus não é isso. A Bíblia de Deus, a Bíblia do Senhor, esse livro, a palavra do Senhor, ela é um PF, prato feito. Ou você come do jeito que está, ou você não come. E não pode jogar nada fora. Você tem que comer tudo, se você crer. Então, essa relação do que é Deus, no sentido literal, você entendeu que é a definição de Deus na letra, no conhecimento cultural. Agora, dentro da cultura pessoal, da humanidade, do sentimento de alma no coração das pessoas, Deus pode ser tanta coisa, já falamos. O segundo ponto do tema de Deus, que é o assunto de hoje, é saber, na verdade, quem é Deus. Quem é Deus? Né? Quem é Deus? Do ponto de vista bíblico, Deus é o Criador do céu e da terra. É o Criador do que existe de perfeito. Vamos ler o que está escrito no Salmo 19, para se ter uma ideia bíblica do que significa Deus, de quem é Deus. Na verdade. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O céu declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Então, baseado nesse texto, podemos entender que Deus é o Criador de tudo que existe de perfeito no universo. Isso é bom lembrar a você que Deus criou tudo que é perfeito. A Bíblia não diz que Deus criou tudo. Ele criou tudo que é perfeito. Esse é um assunto que nós vamos falar mais tarde no decorrer desse programa. Mas quem é Deus? Continuando, quem é Deus? Do ponto de vista bíblico, Ele é o Criador de todas as coisas perfeitas. As obras da sua mão, Ele fez o universo e a natureza, tudo que nós vemos proclama a sua glória. Infelizmente, há pessoas que não creem nisso. E Deus, para muita gente, é o quê? Nada.
uma mitologia, um assunto muito controverso, como já falamos, um assunto muito abstrato, que na verdade só traz confusão, e as pessoas não se entendem. Muita gente que diz que crê nessa palavra como regra de fé e prática e crê nesse Deus, também manifesta isso circunstancialmente. Há muita gente que não crê em Deus, por quê? Porque acredita que Deus é amor. Deus é amor? Vamos ler o que está escrito no Evangelho de João, aliás, na primeira carta de João, o capítulo 4, verso 7 e verso 8. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, vamos ler o verso 7 e o verso 8. Diz assim a palavra: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está claro para essa leitura da carta de João, do apóstolo João, que fala que Deus é amor. E infelizmente é baseado nessa definição bíblica que Deus é amor, que as pessoas não conhecem a Deus, não entendem a Deus. E muitas pessoas rejeitam a Deus. Inclusive pessoas que outrora se disseram fiéis a Ele, que acreditavam na sua palavra, que eram servos verdadeiros dele. As pessoas, se elas olhassem bem para esse texto e olhassem com mais cuidado o que diz o verso 7, né? Devemos amar uns aos outros. É verdade que os cristãos, os que andam dentro da igreja de verdade, seja líder ou membro, ama uns aos outros? O amor de Deus está baseado numa única coisa, porque a Bíblia diz, lá no Salmo 77, que o trono de Deus está fundamentado na justiça e no juízo. O amor de Deus e o verdadeiro amor, ele está fundamentado na justiça e no juízo. Deus é amor à medida que ele é justiça. Ninguém pode amar sem ser justo. Quem é justo ama ao outro, não ama a Deus, se for justo. Porque o que é justo diante de Deus, pela sua palavra, obedece aos mandamentos do Senhor. Primeiramente os 4 mandamentos, que começa ao único Deus, né? Não fazer imagem de escultura, não cultuar nada que não seja ao único Deus, não usar o nome de Deus em vão, guardar o 4º mandamento, que é o sábado, obedecer o seu dia santo, o dia que ele santificou, escolheu e santificou, o dia do descanso e santificação do Senhor, que ele fez nesse dia. E cumprir os outros 6 mandamentos que têm relação com o ser humano, um ao lado do outro. Os braços horizontais da cruz. A relação do irmão, do ser humano com o outro. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não levantarás falso testemunho e nem cobiçarás nada do que não seja teu. Será que as pessoas que carregam Bíblia e dizem que creem em Deus obedecem a isso? Matar é simplesmente pegar uma arma e ferir uma pessoa até a morte? Ou desejar a sua morte? Ou falar mal, levantando calúnia contra aquela pessoa? Guardar no seu coração ódio, rancor contra a pessoa? Que há pessoas dentro da igreja assim, ou não? Há pastores que guardam rancores, mágoas das ovelhas, da família, do pai, da mãe, eu não sei. Mas certamente o coração sujo, essa pessoa não pode ter amor. Não há justiça nisso. A justiça há em não matar, não roubar, não adulterar, e de hipótese nenhuma, não levantar falso testemunho, respeitar, honrar pai e mãe.
todos esses mandamentos, quando obedecemos, manifestamos o amor de Deus, porque Ele é justiça. Ele é justiça. Há pessoas, eu creio que talvez você seja uma delas, eu conheço alguém assim, que diz que Deus não existe por ver tanta desgraça acontecer na terra, pessoas morrendo de câncer, crianças, irmãos da igreja com câncer, internado, com doenças graves, o mundo cada vez mais violento, a fome imperando, e alguém se questiona, onde está Deus? Deus existe dessa forma? Quem fala disso, quem usa disso, sabe, não sabe, né? Mas vai saber agora. Eu creio que não sabe, mas vai saber agora. Fala isso porque não conhece a Deus. Porque se conhecesse a sua justiça, saberia que isso é justiça. Isso é justiça. Recentemente, eu acho que ontem, eu estava na casa do meu pai e sentado lá no terraço, a televisão estava ligada, eu vi sobre um jovem que matou 6 pessoas nos Estados Unidos. E não passou desapercebido que um xerife estava dizendo que foi à casa daquele rapaz e nada mostrava que ele fosse um assassino, uma pessoa doente mental. Pela sua solicitude, a sua instrução cultural, o seu comportamento de uma pessoa completamente educada, fina, que jamais poderia fazer o mal. Dessa forma, as pessoas olham as outras. Olham os acontecimentos dessa forma. Mas Deus sabe melhor. O Senhor conhece cada coração. E Ele é justo. O Salmo 37 diz claramente, lá, o salmista dizendo, eu já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou isso é verdade, ou isso é uma pura balela, mentira pura. Mas para quem conhece a esse Deus, quem é Deus de verdade, quem confia nele, descansa e espera nele, sabe muito bem que isso é verdade. Que é verdade. O justo não é o justo simplesmente para o outro, porque há pessoas que parecem ser boas, mas boas para quem? Eu repito essa pergunta. É bom para quem? O que você faz é bom para você, para a sua família, para quem está perto de você, o seu conluio na sociedade, o seu grupo social? Ou o que você faz é bom para Deus porque está de acordo com a palavra? Você cumpre os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, eles resumem toda a Bíblia. A Bíblia, o livro sagrado, a palavra do Senhor, ela é esmiuçada em cima desses 10 mandamentos. Dos profetas até o último livro da Bíblia, do Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse, toda a Bíblia está fundamentada nesses 10 mandamentos. Se você e eu fizermos isso, como disse Jesus parece para muita gente que quer entender assim, que Jesus anulou a lei, que ele mudou, que ele fez uma nova aliança, anulando a aliança anterior. Isso não é verdade, nunca foi. Jesus já afirmou isso várias vezes na palavra, ele cumpriu com os mandamentos. Ele apenas veio introspectar a lei no meu coração e no seu, se de verdade queremos andar com ele. Ele não anulou a lei, não mudou a lei. Porque ele resumiu os mandamentos de Deus sabiamente em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento da palavra. Só o único Deus. E depois, amar uns aos outros. Como eu vos amei. Amar uns aos outros. Porque quem ama o outro não vai matar o outro, não vai mentir, não vai adulterar, não vai caluniar, não vai dar golpe, não vai enganar. Vai ser fiel, vai cuidar. E isso é justiça. Justiça que é refletida, reflete o amor. Ninguém pode amar a ninguém sem justiça. Há o pseudo-amor, um amor do mundo, um amor infame, um amor de pessoas pelas outras perto dela. Aquilo que interessa a essa pessoa, ela diz que ama.
mostra amor nessa situação. O amor é justiça. Em qualquer situação, quem ama permanece na justiça, fazendo o que é justo diante de Deus. E se você é justo diante desse Deus que você diz que não existe, mas ele existe, estou mostrando a você que ele existe porque ele é justo, nada acontece sem a permissão dele nessa terra, e ninguém é inocente, ninguém paga com a morte ou com doenças, com assassinatos, com coisas ruins que acontece sobre ela, à toa. Nada é à toa nesse mundo. O mundo há um motivo para existir. O universo tem um motivo para existir. A organização do universo, das forças universais, ela não é à toa, não é aleatória. Isso é ridículo alguém acreditar nisso. Isso é irracional, é muito mais racional, já disse e repito, alguém acreditar que existe, você acreditar que existe um Deus, um ser pessoal, um ser que cuida da sua criação, que interage com ela. Há muitas pessoas que Deus é um ser pessoal, não interage com a criação. Há muita religião que defende isso e há muita gente que crê nisso. E daí? E daí? E daí? Muda, exclui a verdade sobre Deus? Infelizmente estamos chegando ao final do programa de hoje. Mas não se preocupe, não saia daí. Domingo esteja de volta conosco, que nós vamos continuar com esse assunto. Há muita coisa mais a falar sobre Deus, que talvez, eu digo talvez porque eu não conheço seu coração, eu não sei quem você é. Porque eu sei, porque essa palavra diz, e eu creio que é a verdade, que a maioria das pessoas da terra não terão ouvido para ouvir, vão ouvir anatomicamente, não vão ouvir no sentido de entender a palavra, de receber essa palavra, essa orientação. São pessoas que estão perdidas, infelizmente. Esse próprio Deus, dessa palavra, diz que muitos foram feitos para a perdição, destruição, e outros para a honra e glória dele. Tomara que você seja um feito para a honra e glória dele. Mas se você continuar conosco, aguarde, no próximo domingo teremos mais informações sobre o que é Deus, quem é Deus e por que da existência de Deus. Vamos mostrar a você que Deus não é o que você pensa que ele é. Não tenha dúvida disso. Encerrando, quero mais uma vez lhe agradecer a você que está nos assistindo, que nos acompanha, e lembrando a você que estamos à disposição de você, telespectador, de você, irmão, de qualquer religião que assista esse programa, a dirimir as suas dúvidas, retirar dúvidas que há sobre esses assuntos que nós falamos e estamos falando desde o início desse programa A Voz de Israel. Programa que eu reputo único nesse planeta. Com esse tipo de apresentação, com esse tipo de colocação da palavra. Não estamos aqui querendo ser mais um a enganar, mais um a atrair pessoas para ouvir coisas que não procedem da palavra. Se algo dissemos aqui que não corresponde com a palavra, por favor, repito, entre em contato conosco, nos oriente, nos corrija, porque nós queremos aprender. Já disse, quem ensina, aprende. Quem ensina, aprende. E eu quero aprender também. Mais, obviamente. Então, que você faça isso. E também que Deus lhe abençoe, lhe dê uma semana de paz, lhe proteja você e sua família. E que ele traga de volta no próximo domingo para assistir o nosso programa. Vamos encerrar mais uma vez, agradecendo ao Hashem, ao Eterno, por essa bendita hora de estarmos aqui para poder falar e ouvir da sua palavra. É a única coisa que faz sentido nessa vida. A vida não tem sentido, como disse Salomão, o homem que teve tudo. Salomão disse, o que meus olhos viram e o que o meu coração desejou, eu tive. Mas vi que era só vaidade. Tudo é vaidade, tudo passa, mas jamais passará a palavra do Hashem, do Eterno. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, Baruch atah Adonai, Baruch Hashem. Sabemos que o Senhor nos comissionou para apresentar esse programa
nessa televisão e levar a tua palavra através do YouTube para o mundo. Eu não sei quantas pessoas têm sido alcançadas, mas certamente o Senhor sabe. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, conhece tudo. Nada foge ao teu conhecimento. Nada acontece sem a tua permissão. Há pessoas que não entendem isso, não entendem porque estão cegas, não entendem porque foram ensinadas de maneira errada, mas sabemos também que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que existe, que ama aqueles que te amam e com certeza vai guardar de todo mal. O Senhor acampa anjos ao redor daqueles que te buscam e são justos diante de ti, porque a tua palavra também diz no Salmo 37, nesse versículo que eu falei, entendeu? Que o Senhor firma os passos do homem bom. Firma os passos do homem bom. Quem é bom? Mas o Senhor diz que o homem bom existe. E diz sim, que nos caminhos desse homem o Senhor se alegra, o Senhor se compraz. E termina concluindo dizendo: se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta pela tua maravilhosa e bendita mão. Pai, obrigado por isso. Contar contigo, saber que o Senhor é verdadeiro. Infelizmente pregamos, falamos no deserto como o João fez, não o deserto literal, mas o deserto de pessoas que não estão nem aí para ouvir a tua palavra, mas sabemos também que há pessoas do teu reino, pessoas que são ovelhas do teu pasto, que vai ouvir essa palavra. Esse programa não está à toa no ar, ele está para as pessoas que o Senhor escolheu antes que o mundo fosse formado. Assim como é a tua palavra na Bíblia Sagrada, que está à disposição de milhões, de bilhões de pessoas dessa terra, de todos da terra, melhor dizendo. Mas ela não é para todos, já falamos isso. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, que o Senhor nos traga de volta no próximo domingo, que o Senhor seja também com essas pessoas, que elas ouçam a tua palavra, porque esse é o desejo do coração, esse do nosso coração é o desejo de quem ama e quem quer o melhor. E às vezes o amor parece ser ódio, parece ser coisa ruim, porque fere a vontade das pessoas que andam ao contrário à tua palavra. Pai, obrigado mais uma vez. Assim oramos e agradecemos ao Senhor o santo nome do teu Filho amado, Yehoshua ben Yosef, o cidadão que um dia andou sobre esse planeta com o teu Espírito, o Senhor encarnado nessa terra. Obrigado por tudo. Assim oramos. Amém, amém e amém. Encerrando o programa, mais uma vez dizemos: Toda Rabá, muito obrigado. Shavua Tov, tenha uma boa semana. Yom Rishon, bom domingo. E Alabai, até logo.